Bem-vindos de volta, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje embarcamos em uma jornada notável para explorar a enigmática história do naufrágio de Doko, um navio lendário perdido nas profundezas há milênios. Nas vastas profundezas do mar Egeu, existe um fascinante pedaço de história à espera de ser revelado. Bem-vindo ao mundo dos mistérios marítimos, onde o tempo para e as histórias do passado ecoam através dos tempos. Nas profundezas das águas azul-turquesas cintilantes, aninhada em meio a terreno rochoso, encontra-se uma descoberta arqueológica extraordinária, o naufrágio de Doko. Considerado o naufrágio mais antigo já descoberto, esta antiga relíquia permanece intacta há mais de 4.000 anos, preservando uma janela notável para um passado distante. Imagine navegar no tempo até uma época em que antigos marinheiros navegavam em águas traiçoeiras, carregando cargas preciosas e histórias de aventura. O naufrágio de Doko oferece-nos um vislumbre deste mundo passado, uma época em que as civilizações prosperavam e o comércio marítimo ligava terras distantes. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas profundezas da história, acompanhados por uma equipe de arqueólogos, biólogos marinhos e exploradores apaixonados. A cada artefato retirado delicadamente do fundo do mar, um novo capítulo da história é revelado. Prepare-se para ser cativado enquanto nos aventuramos no reino de mistério por onde os antigos fuzileiros navais vagavam. Junte-se a nós para desvendar os segredos do naufrágio Doko, uma maravilha arqueológica que transcende o tempo, despertando a nossa imaginação e ligando-nos à nossa herança humana partilhada. Mas antes de começarmos, aperte o botão de inscrição e não se esqueça de clicar no ícone do sino. O enigmático naufrágio Doko. Sob as águas cintilantes de turquoise do mar Egeu, repousa uma intrigante relíquia da história, o naufrágio Doko, revelada pelo falecido Peter Throckmorton, um renomado fotojornalista e explorador apaixonado da antiga herança marinha. Esta notável descoberta ocupa um lugar significativo no campo da arqueologia subaquática. Localizado perto da ilha grega de Zokos, o naufrágio está envolto em enigma há muito tempo. Uma possibilidade que foi descoberta em 1975, cativando arqueólogos e historiadores com seu vislumbre de uma era distante. Estima-se que tenha afundado há aproximadamente 2.700 anos. O antigo navio está submerso a uma profundidade de 25 metros, preservando um instantâneo da antiga existência marítima. Descobrindo o passado. Ao longo de vários anos, uma equipe de arqueólogos diligentes conduziu extensas escavações no naufrágio do navio Doko, desenterrando uma riqueza de artefatos que fornecem informações profundas sobre a origem e o propósito do navio. Entre as descobertas cativantes estão fragmentos de cerâmica, ânforas, âncoras e até pertences pessoais da tripulação. Essas descobertas notáveis oferecem um conhecimento inestimável sobre a navegação marítima antiga, as rotas comerciais e o intercâmbio cultural predominante naquela época. Os esforços de escavação, liderados pelo Instituto Helênico de Arqueologia Marítima, ocorreram de 1989 a 1992. Revivendo os restos esquecidos deste antigo navio, a carga do navio rendeu uma área fascinante de tesouros de cerâmica, xícaras, vasos, jarras, molheiras e outros utensílios domésticos, provavelmente destinados ao comércio ao longo da costa. Notavelmente, estas cerâmicas originaram-se de 7 regiões distintas da Grécia, todas trabalhadas antes do advento da Pottery Peel, alinhando-se com a civilização Mignon da época. Além disso, o navio transportava lingotes de chumbo que atestam seu papel na facilitação do comércio. O contexto histórico. Ao estudar os artefatos recuperados do naufrágio do Doko, os especialistas reuniram uma narrativa fascinante do contexto histórico do navio. Através dos estilos de cerâmica e das técnicas de fabrico, determinaram que o navio provavelmente remonta ao final do século VIII ou início do século VII, um período marcado pelo florescimento do comércio entre a Grécia Antiga e as civilizações do Mediterrâneo Oriental. A diversidade de cerâmica descoberta no naufrágio reflete a vibrante troca de bens e influências culturais daquela época. Vasos pintados com motivos intrincados sugerem conexões com oficinas de cerâmica atenienses, conhecidas por suas proezas artísticas.
Entretanto, fragmentos de êmbore, grandes navios de armazenamento normalmente utilizados para o transporte de minas, azeite e outras mercadorias, apontam para as movimentadas rotas comerciais que ligam as diferentes regiões. A presença de mercadorias importantes elimina ainda mais o papel do navio como participante do comércio de longa distância. Fragmentos de alabastro egípcio, lingotes de cobre cipriotas e vidrarias fenícias demonstram as conexões de longo alcance mantidas pelos antigos marinheiros. Estes bens não só significam o significado econômico do naufrágio do Doco, mas também sublinham a interligação das antigas sociedades mediterrâneas. O contexto histórico em torno do naufrágio do Doco também levanta questões sobre as circunstâncias que levaram ao seu desaparecimento. Foi apanhado por uma violenta tempestade, sucumbindo ao poder implacável do mar, ou encontrou um destino mais sinistro, tornando-se vítima da pirataria ou da guerra? As respostas a estes mistérios estão enterradas nos destroços, à espera de serem descobertas por investigadores dedicados e arqueólogos marítimos. Através do estudo do contexto histórico do naufrágio de Doco, obtemos uma compreensão mais profunda do mundo antigo, das suas intrincadas redes comerciais e das experiências daqueles que atravessam os mares em busca de comércio e intercâmbio cultural. Esta notável descoberta arqueológica é um testemunho do espírito humano duradouro e da nossa busca incansável pela exploração e pelo conhecimento. Rastreando antigas redes comerciais. A revelação do naufrágio de Doakos proporcionou um momento crucial na arqueologia subaquática, pois marcou a primeira aplicação extensiva de técnicas modernas a um naufrágio grego. A vasta coleção de cerâmica elétrica antiga, descoberta dentro de seus limites de madeira, representava um dos conjuntos mais significativos desse tipo. Os potes, que se acredita serem carga transportada de oficinas de cerâmica na região de Arboleda para assentamentos ao redor do Golfo de Argos, lançam luz sobre as primeiras redes comerciais que cruzavam o Egeu, representando um vislumbre convincente do comércio vibrante de uma época passada. Comércio marítimo e conectividade. A descoberta do naufrágio Docos fornece insights fascinantes, sobre as extensas redes de comércio marítimo que existiam durante os tempos antigos. A presença de produtos importados, como a cerâmica egípcia e as joias do Oriente Próximo, é uma prova da interligação e da natureza próspera das rotas comerciais que ligavam o Mediterrâneo às civilizações do Levante e do Egito. Esta descoberta não só esclarece as capacidades marítimas dos antigos marinheiros, mas também sublinha o notável nível de intercâmbio cultural e conectividade que caracterizou esta época. As rotas comerciais marítimas da época eram vitais, facilitando a troca de bens, ideias e tecnologias através de grandes distâncias. O naufrágio do Doco oferece uma visão tangível das vibrantes atividades comerciais que moldaram o mundo antigo. A presença de cerâmica egípcia sugere que o navio provavelmente fazia parte de uma rede que se estendia do Mediterrâneo Oriental ao delta do Nilo. O Egito, com seus ricos recursos e civilização avançada, foi um importante centro de intercâmbio econômico e cultural. A sua cerâmica, conhecida pelo seu requintado artesanato, era muito procurada em terras distantes. A descoberta destes artefactos no naufrágio realça a procura de produtos egípcios e as extensas redes comerciais que permitiram a sua distribuição. Além disso, as joias do Oriente Próximo encontradas a bordo do navio fornecem evidências adicionais das raízes do vasto comércio que conecta diversas civilizações. Onza, uma antiga encruzilhada de culturas, serviu de ponte entre o Mediterrâneo Oriental e as regiões mais a leste. A presença de joias do Oriente Próximo indica o próspero intercâmbio entre essas regiões e o artesanato qualificado que prosperou nesta área. Esta descoberta não só destaca as capacidades marítimas dos antigos marinheiros, mas também sublinha a interligação das culturas durante esta época. Perguntas não respondidas sobre exploração futura. Embora o naufrágio de Docos tenha revelado muitos segredos antigos, ainda levanta inúmeras questões à espera de resposta. Quem eram as pessoas a bordo do navio? Qual foi o propósito de sua jornada? Que outros tesouros podem estar escondidos no fundo do mar? Estas questões servem como um convite para uma maior exploração e investigação contínua, garantindo que a história do naufrágio Docos cativará também as gerações futuras. Ao concluirmos a nossa exploração dos antigos segredos do naufrágio Docos, ficamos com mais perguntas
do que respostas. Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Que outras histórias não contadas estão sob as ondas, esperando para serem descobertas? Que outros mistérios do passado ainda estão à espera de serem descobertos, escondidos nas profundezas dos oceanos do mundo? Obrigado por assistir este vídeo. Fique ligado para mais conteúdos movidos pelo impulso do conhecimento e pelo desejo de desenterrar os tesouros escondidos do nosso passado coletivo.